E para falar sobre o cenário econômico e as perspectivas de crescimento do Brasil em 2025, recebemos agora o especialista em contas públicas, Raul Veloso. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos. Raul, começo já perguntando quais são aí os principais fatores que deverão impulsionar a nossa economia em 2025? Pois é, aí é que está. Por enquanto, ainda não está resolvida a questão de aumentar o investimento do principal investidor do país, que é o setor público. O grande drama que nós temos vivido nos últimos tempos é que a taxa de investimento desabou a partir exatamente do investimento público. E essa mágica ainda não existe, de você fazer a economia crescer mais sem investir mais. Nós vamos ter de investir mais e não estamos conseguindo. Então, por isso é que eu estranho um pouco essas projeções até um pouco mais otimistas do FMI para o crescimento do PIB este ano. Para mim, elas não fazem, infelizmente, muito sentido. E esse investimento público se daria como, Raul? Com um orçamento quase todo engessado, com boa parte daquilo que sobra para investimento, mais de 80% em casos de alguns ministérios destinados a emendas, que não deixam de ser investimentos, mas são investimentos pulverizados. Como é que pode se dar isso a partir de um desengessamento, com perdão da expressão aqui, do orçamento brasileiro? Pois é, aí eu menciono inicialmente a subida do peso de previdência e assistência social no orçamento da União, que é realmente a principal causa disso. Esse é um lado da história, porque esses dois itens passaram de 22% para 56% do total do gasto, sobrando bem menos dinheiro para investir. Aí, a segunda questão é para a gente entender melhor o que está acontecendo. Isso eu estou mostrando nesse gráfico, que a gente pode olhar aí na tela, que ele mostra o aumento do grau de envelhecimento da população brasileira em relação à população em idade ativa. Veja como a curva de cima dispara ali a partir de... Eu vou olhar exatamente o ano onde começa a subir, que, se eu não me engano, é a partir de 2000, do ano 2000. O gráfico começa em 87. A partir do ano 2000, a curva de cima, que é a taxa de crescimento dos idosos, começa a subir, e é isso que depois dispara. É isto que está consumindo o orçamento com despesas previdenciárias e assistenciais. É o crescimento dos idosos em relação à população em idade ativa, que é o gráfico de baixo, que é de onde vêm as contribuições. As contribuições, tanto para a Previdência como para a assistência social, vêm exatamente da população em idade ativa. Se a de idosos disparou e ela ficou crescendo bem menos, aí como que nós vamos atender ao aumento da despesa com os aposentados e sem ter uma fonte nova para financiar os investimentos e, portanto, o crescimento econômico? Nós estamos nessa encruzilhada que o gráfico demonstra. Mano, a sua pergunta? Raul, bom dia. Há uma estimativa do Tesouro Nacional de que até 2028, se seguirmos o rumo atual das contas públicas, a dívida brasileira vai chegar a 83% do PIB, enquanto a média dos países emergentes é 65% do PIB, ou seja, a gente está com endividamento 18 pontos acima da média dos países que têm o perfil da nossa renda. Qual
o impacto que isso tem sobre o crescimento da economia brasileira e sobre as perspectivas econômicas para os próximos anos. Pois é, isso é ruim porque é um uso adicional de recursos que não é investimento. E aí nós precisamos de dinheiro para investir em infraestrutura para o país poder crescer. Se eu tenho de destinar uma parcela cada vez maior para pagar o serviço da dívida, que é o que você corretamente mencionou antes, aí a disputa pelos recursos, ela vem de dois lados, do problema do crescimento dos idosos e da necessidade de pagar um serviço da dívida cada vez maior. A sobra para investir, então, é cada vez menor e as perspectivas de crescimento e, portanto, de aumento da arrecadação pública e outras receitas que podem ajudar a administrar a dívida e criar uma melhor, digamos assim, uma melhor avaliação da saúde econômica do país entre os observadores estrangeiros, aí nós temos um resultado que é o oposto do que nós precisamos. Ou seja, temos de atacar este problema rapidamente, arrumar a casa, abrir espaço no orçamento para investir e para a economia crescer mais e, a partir daí, a gente conseguir uma trajetória mais equilibrada para o país. Raul, bom dia. Pelo que eu vejo, o senhor imagina que as variáveis para se manter esse crescimento podem ter modificações e as expectativas criadas para o crescimento da economia não se perfaçam. Entretanto, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: levando em consideração que crescemos no ano passado, algo em torno de 2,5%, 3% esse ano, e com as perspectivas, mantendo-se as perspectivas de 2 e pouquinho para 2025 e 2026. Se comparado com as economias dos Estados Unidos, da Europa, é um crescimento ruim? E de que forma o cidadão consegue perceber esse crescimento ante o aumento da inflação? Pois é, aí é que está. O que acontece é que na hora que você entra numa trajetória, digamos assim, desfavorável, que é onde entramos e ainda estamos e tenderemos a continuar se não adotarmos as medidas corretas, com essa trajetória desfavorável, cria-se um ambiente, obviamente, muito pouco propício para o país crescer mais, empregar mais e investir mais no crescimento da economia. É isso que nós temos de evitar. E o que nós estamos aí é numa situação que eu chamaria de equilíbrio instável. Ou seja, é um suposto crescimento razoável que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, quando que ele tende a desaparecer, até mesmo esse crescimento, que não é nada um Abrastemp, digamos assim, em linguagem simples. E aí, mais adiante, a gente está correndo o risco de ter o oposto do que precisa acontecer. Nós precisamos de mais crescimento, de maior geração de emprego e a economia numa trajetória sustentada de crescimento razoável dos seus vários segmentos. Recebemos o especialista em contas públicas, Raul Veloso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha um excelente dia. Ok, obrigado. Um bom dia a todos.